Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. No programa de hoje vamos falar de um assunto preocupante, o aumento do número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no país. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que atualmente há 189 mil jovens nessa situação, o que seria o dobro de um ano atrás. Minas Gerais aparece em segundo lugar no país. O que esses números nos dizem? O que é preciso para tentar mudar essa situação? Para falar sobre o assunto, está aqui conosco a professora Fernanda Simplício, do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da Pró-Reitoria de Extensão e do Departamento de Psicologia da PUC Minas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela presença. Tudo bem? Bom, primeiro, como é que a senhora avalia esses dados? 189 mil adolescentes cumprindo medidas, o que seria o dobro do ano passado. A atual situação, o cenário econômico do país pode interferir nesses números? Então, Fernanda, esses números, eles nos levam a refletir sobre três aspectos, no mínimo três aspectos. Primeiramente, terminar, não é? Ou seja, acabar com a falácia que existe em torno da impunidade de adolescentes em conflito com a lei. Porque se a gente tem um número como este que você informou, né, de 189 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, isso significa que a impunidade não existe, é uma falácia, né? Então, existem medidas, sim, de responsabilização aplicadas a esses jovens. Outro aspecto que é relevante é, sim, em relação ao aumento da criminalidade, que isso é um fato. O aumento da criminalidade não somente envolvendo os jovens em conflito, né, com a lei, não só os jovens, mas também a população de modo geral, não é? Então, esse dado é um fato. Não é? Pesquisa recente, divulgada pelo IPEA, demonstra que o número, a violência tem aumentado no país e a perspectiva é que ela aumente mais até 2023. E outro aspecto também, talvez menos relevante, mas que é importante a gente considerar, é que o CNJ, ele criou o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei em 2014, então é recente. E esses números divulgados agora, né, que é sobre essa informação que você traz, eles faz a comparação dos números do número de jovens cumprindo as medidas socioeducativas em relação a 2015 e 2016. Eu acredito, não é, que esse cadastro, ao ser criado, ele não foi imediatamente fomentado com dados. Isso se deu devagar, aos poucos, né? Necessitou que isso implicou na organização das comarcas, de pessoal para fazer isso. Então, não significa também necessariamente que esse dobro do número ele esteja refletindo aumento de crimes praticados por adolescentes. Pode ser que o cadastro estava mais dados. Já existiam esses números, mas não estavam ainda inseridos no Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. E um dado importante para finalizar é que em Belo Horizonte, o último relatório publicado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é um estudo realizado pela Vara de Ato Infracional, é que as infrações diminuíram no ano de 2015 em Belo Horizonte, quando comparado aos anos anteriores, a partir de 2011. Então, apesar de a gente ter um número aí geral, que é 189 mil, né, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, mas em Belo Horizonte, especificamente, constatou-se uma diminuição. Dos atos, número de atos, né? Agora, quem são esses jovens, professor? O cadastro também mostra que 90% desses adolescentes são homens, a maioria tem entre 17 e 18 anos. O que a gente pode falar sobre o perfil desses jovens que estão cumprindo essas medidas socioeducativas? Então, esse perfil, né, de jovens com essa idade, ele prevalece na maior parte assim, dos estados mesmo. Né? Belo Horizonte, a gente tem um número um pouco diferente, que é a faixa etária de 15 a 17 anos. Então, são jovens que estão fora da escola, jovens, a maioria, né, com um poder aquisitivo baixo, ou seja, né, vindo de famílias pobres, famílias que vivem em regiões em que o índice de vulnerabilidade, de risco é alto. São jovens que estão também fora por exemplo, 17, 18 anos, do mercado de trabalho, de cursos profissionalizantes, de uma formação profissional. Então, esse número publicado pelo CNJ, ele realmente reflete a realidade assim, da maior parte assim, das cidades, né, dos municípios, tanto no interior quanto das grandes metrópoles.
Desses 189 mil, mais de 42 mil estão em centros socioeducativos, cumprindo a medida de internação. A senhora acha que é um número alto? Olha, eu considero um número alto, sim. Por quê? Veja só, eu não consigo conceber a ideia de um projeto socioeducativo em que o método empregado seja a privação de liberdade. Então, qualquer forma de privação de liberdade, ou seja, seja o manicômio, seja o centro de internação de adolescentes, seja a prisão, não combina, não é, com a ideia da socioeducação. Por quê? Porque as metodologias empregadas, elas têm uma perspectiva de repressão. Então, qualquer número que você me falar, eu vou dizer para você, é alto, porque a aposta que eu faço, não é, e que as pesquisas demonstram também que tem surtido efeitos positivos, são as medidas em meio aberto, são as medidas que permitem que o jovem circule na comunidade, que ele faça laços com a comunidade. E também, ainda de acordo com o cadastro, entre os atos infracionais mais comuns estão o tráfico de drogas e o roubo qualificado. Qual que é o critério para o adolescente ficar, ser internado num centro socioeducativo ou cumprir a medida em liberdade? Que tipos de medida em liberdade que tem? Então, os principais critérios para a internação do adolescente é a gravidade do ato infracional cometido, e o fenômeno da reincidência, se ele reiterou na prática do ato infracional. Então, de repente, ele é um jovem que recebeu uma medida em meio aberto, mas descumpriu a medida, e isso reiterou, né, esse descumprimento, ou reiterou a prática de ato infracional. Então, a medida de internação acaba sendo a medida escolhida, né? E um terceiro também critério é a própria proteção do jovem, quando ele comete um ato infracional que tem uma repercussão social grande. Então, para protegê-lo, a internação, nesse caso a internação provisória, acaba sendo uma medida também, naquele momento, para proteger. Então, basicamente, são esses três critérios que definem a escolha da medida socioeducativa a ser aplicada. Agora, a gente sabe que para o cumprimento de qualquer dessas medidas é preciso uma estrutura, são precisos projetos para que esses jovens possam retornar após esse cumprimento, ressocializados, com oportunidades para o crescimento deles. Isso acontece hoje no Estado? Então, veja só, nós temos projetos sociais, sim, né? Projetos sociais interessantes, mas, de modo geral, o que se percebe é que se criam critérios para o jovem ser inserido em determinado projeto. E determinados critérios não condizem com o perfil da população a ser atendida. Então, por exemplo, um projeto social que tem uma metodologia muito bacana, né? E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com o SINASE, mas que define como critério, por exemplo, que o adolescente não pode ter cometido atos infracionais graves, que o adolescente tem que estar matriculado na escola, tem que demonstrar um bom desempenho escolar, não pode ter reincidido, esse perfil não condiz com a realidade da população atendida. Então, são projetos sociais que, muitas vezes, eles são bacanas, mas eles não conseguem atingir o objetivo, que é inserir o público-alvo principal. Então, há projetos como o Laços, né, do qual a senhora é idealizadora, um projeto de extensão, né, dos cursos de Direito e Psicologia da PUC. O que é esse projeto? Qual que é o objetivo dele? Então, o projeto Laços é um projeto desenvolvido no âmbito da extensão universitária da PUC Minas. Ele é um projeto realizado pelos alunos dos cursos de graduação em Direito e Psicologia e tem como objetivo promover a cidadania e os direitos humanos desses jovens. Então, é um projeto em parceria com a Gerência de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Belo Horizonte. As medidas socioeducativas em meio aberto são as medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, nós recebemos os jovens que são encaminhados pelos CREAS, que são Centros de Referência Especializados de Assistência Social, e esses jovens, eles participam de trabalhos coletivos, que nós denominamos de oficinas cidadãs, são realizados com frequência semanal, e que
tem possibilitado esses jovens de circular em espaços sociais diferentes do que eles estão habituados, de se inserir no espaço da universidade, de conhecer outras possibilidades de estar no mundo, né? Outras oportunidades. Então, é um projeto que tanto ele traz contribuições importantes para o jovem, quanto para os nossos alunos também, os nossos alunos de Direito e de Psicologia, que têm a oportunidade de ter uma formação profissional pautada na ética, no compromisso social, numa formação fundamentada em valores humanísticos. Bacana. Professora, para a gente encerrar, o Projeto Laços está inserido no Núcleo de Direitos Humanos, né, e Inclusão da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, né? Como é que é o acesso a esse núcleo? Que tipos de projetos as pessoas podem encontrar lá? Então, nós temos assim, a PROEX, ela tem vários núcleos de trabalho que são divididos, né, por temáticas mais específicas. Então, o Projeto Laços, por exemplo, ele pertence ao Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão, como também ao núcleo da criança e do adolescente. Uhum. Então, a gente desenvolve no núcleo, especificamente no Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão, nós temos projetos tanto ligados a pessoas, né, voltados às pessoas com necessidades especiais, como temos também projetos ligados à questão da segurança pública, de proteção social de adolescentes, né, em condição de vulnerabilidade, em condição de risco. Então, nós temos, por exemplo, o programa PAC, que é um programa muito interessante, que é desenvolvido no Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão, e o acesso se dá por meio do site da PUC Minas, como também diretamente na PROEX, que fica ali logo no acesso 3 ali da universidade, no prédio 30. Campus Coração Eucarístico. Campus Coração Eucarístico. As pessoas que tiverem interesse, de 8 às 17 horas, nós estamos lá para atender a comunidade geral e pensar novas propostas de projetos. Ótimo. Muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos, viu, Fernanda? Obrigada pela oportunidade. Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Para rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.